Estamos gravando. Podemos iniciar então? Então tá, gente. Vamos começar então. Hoje essa aulinha mais curta, essa aula de 40 minutos, que é um desafio gigantesco para professor de história, porque a gente é meio papagaio e tudo, gosta de se papagaiar, gosta de falar muito. Então 40 minutos para nós é um grande desafio, tá? Então são aulas que normalmente hoje a gente vai introduzir algum conteúdo ou vai finalizar. Tá? Porque aulas de quinta-feira normalmente que a gente desenvolve com uma complexidade maior, até pela questão de tempo que a gente tem. Mas hoje vamos fazer uma pequena revisão de um assunto que os três conversam entre si, tá? Porque nós estamos falando do processo da colonização da América, do continente americano, né? Do conjunto de continentes do continente americano, que são os povos pré-colombianos, que são populações que viviam anterior à chegada de Colombo, por isso que o nome é pré-colombianos, e também a colonização espanhola e colonização inglesa, tá? Nós vamos ver resumidamente, por isso o nome resumo, veja só. A gente vai ver resumidamente esses três conteúdos, certo? Os povos pré-colombianos, tá, gente? Existe uma coisa que eu preciso que vocês entendam, que a gente já comentou já na aula de como é que chama? De Brasil Colônia, que a gente tem que entender, gente, que não existe o índio, tá? Existem diversas populações e etnias indígenas, certo? Com diferentes culturas, com diferentes conhecimentos, com diferentes línguas, com diferentes culinárias, com diferentes interesses políticos e econômicos, inclusive, certo? Então a gente não pode pensar os indígenas como um sistema homogêneo, como se todos fossem iguais. Muito pelo contrário, é tão complexo quanto os povos da Europa. Por que a gente trata francês, alemão, espanhol, português e não trata diferentemente aimaras, quechuas, os povos tupinambá, os goitacazes aqui nos Guarani, que são diferentes nações, são diferentes etnias, que são completamente distintas uma da outra, certo? Há, obviamente, coisas que elas vão compartilhar, mas são completamente diferentes no seu sistema, nas suas culturas, uma da outra, certo? Então isso é muito importante para todos, quando a gente for falar de todas as populações originárias, isso também vai ser uma coisa muito importante para o continente africano, que a gente tenha isso em mente, beleza? Certo? Isso é muito importante, porque isso a gente dá agência para as populações indígenas, seja lá qual de origem e de etnográfica que ela é, certo? Então preciso muito que vocês entendam isso. Ficou claro isso? De boa? Tá, então tá bom. Nos povos pré-colombianos, tá, galera? A gente trabalha com três. Existem muitos Mapuche, Quechua, Aymara, Toltecas, uma cacetada de povos, muitos e muito interessantes. Mas normalmente o que cai e o que pedem na prova são três, tá? Infelizmente, porque poderia ser bem mais e seria muito interessante da gente ver. Os primeiros deles que a gente vai ver são os maias, tá? Quem que são os maias? Onde é que fica a localização dos maias? Na chamada Península de Yucatán, tá? Que é uma localidade ali no México, na região central do México, que pega uma parte do Caribe, inclusive, que fica entre México, Guatemala e Belize. Se vocês querem pegar Yucatán, onde é que fica, mais ou menos, é Cancún, tá? Os caras sabiam viver bem, não vivem em qualquer lugar. É na região de Cancún, tá? Onde tem aqueles vários resorts ali, Playa del Carmen, putz, eu não esqueci o nome, Tulsa, não me lembro o nome da outra cidade que tem lá, Tulum, uma outra cidade que tem lá, e naquela localidade, mais pra selva, não tanto no litoral, essas populações viviam, certo? Eram politeístas, e quando eu falo politeístas, vamos começar a ler as palavras, gente, ler e entender as palavras. O que é poli? É mais de um, certo? Teu é Deus, então teístas é mais de um Deus, então acreditava em várias divindades, certo? Como vocês devem ter entendido, o Marcelo, não me lembro quem é que deu aula para vocês, a Manu, não me lembro quem é que tinha dado aula para vocês. Cidades-estados, esse é um conceito muito importante. O que é uma cidade-estado para vocês? Me responda, é uma pergunta. A galera das antigas pode ajudar, viu? O que é uma cidade-estado para vocês? Leio. Cidade-estado. Podem chutar, viu? O chute é essencial dentro das minhas aulas. Chutem. Pode ser na lua.
Boa, boa, Jonathan. Local é o grupo que não pretende depender de alguém. Mais ou menos isso. O local que a gente pode dizer que ele é uma cidade, tá? Por isso o nome cidade-estado, certo? Então é um grupo, é um centro urbano que não depende de ninguém. É aí que está a grande jogada. Porque não é que não depende de ninguém, é que a própria cidade ela tem a sua própria autonomia, certo? Então ela tem a sua própria lei, ela tem a sua própria forma de se governar. Ela não precisa, por exemplo, de uma união federal como é no Brasil. É como se fosse Porto Alegre tivesse suas próprias leis e não fosse uma cidade do Rio Grande do Sul, digamos, uma cidade de um estado, uma província que seria o Rio Grande do Sul, certo? Então é uma cidade que se autogoverna, ok? E é o que vai acontecer aqui durante os maias, tá? São várias cidadezinhas que se autogovernam, mas que compartilham a mesma cultura, certo? Eles viviam a partir do que se chama da servidão coletiva. Então tinha uma classe sacerdotal lá que era os religiosos e os militares que tinham poder sobre as outras populações e essas populações serviam essa população servia coletivamente. Então tudo que era produzido, em grande parte, era dado a essas classes maiores, que por si só distribuíam entre as outras populações e normalmente o que sobrava era realizado o comércio dentro dessa região, entre as cidades-estados. Certo? Não se sabe muito bem os maias, a característica dele desses três povos que a gente vai falar. Os maias é o único que não vai ter contato diretamente com os colonizadores europeus, tá? Não se sabe muito bem por que os maias desapareceram, tá? Se trabalha com a ideia nem que eles desapareceram, mas que migraram para outras localidades, seja por grande quantidade de conflitos e guerras, seja por uma questão de ambiental, tá? De seca e coisa e tal. Ok? Beleza? Eles mais ou menos vivem do século 8 ao século 10, mais ou menos, por aí. Certo? Tranquilo dos maias? Jogo rápido, assim. Voltando a lembrar que nós temos as aulas, particularmente fui eu que dei, é uma aula que eu tenho um carinho muito grande. Mas é um conteúdo bem legal, tá? Recomendo essa aula de povos pré-colombianos que tem no YouTube, mas tem também no. Como é que é o nome daquela porqueira? No Drive, tá? Tem lá o slidezinho. Bem massa, ok? Povos pré-colombianos, astecas e incas, tá, gente? Talvez foram os mais conhecidos, porque justamente é aqueles que tiveram contato com os europeus quando chegaram aqui na América para conquistar essas populações, tá? Os astecas, a localização então na região central do México, mais ou menos onde é, mais ou menos não, porque é a capital do Império Azteca é onde hoje é a cidade do México, capital do mexicano, certo? Tenochtitlan é o nome da cidade como os astecas chamavam ela anteriormente, certo? Era uma confederação de diversas etnias da região. Então, na realidade, Azteca se chama essa confederação, mas existiam vários povos. Por exemplo, o nome que vai dar origem, os que comandavam essa confederação, é os mexicas. Não é por nada que o nome do país hoje em dia é México, em homenagem aos mexicas, certo? Mas temos toltecas, temos outros povos que viviam nessa região, ok? Politeístas também com a característica de aqui ter rituais de sacrifício, certo? Depois a gente vai explicar um pouco mais a fundo o porquê que os astecas terminaram, o que foi por causa da conquista europeia, certo? Com Hernán Cortés. Os incas, por sua vez, localizam-se na região dos Andes, é os que eu tenho mais carinho, que eu amo de paixão, e que os Andes, gente, é essa cadeia montanhosa que a gente tem na América do Sul, certo? Então, na realidade, o Império Inca, que foi o maior conhecido na América Latina, e que não se chama Inca, se chama Império do Tahuantinsuyo, só que por causa do nome da liderança política e militar, que a gente vai ver ali depois, ele ficou conhecido como Império Inca, certo? Mas então ele se localiza nessa região dos Andes, que tem Bolívia, Peru, uma parte da Argentina, norte do Chile, Bolívia, Equador e um pouquinho da Colômbia, certo? Então é gigantesco o Império nessa região montanhosa dos Andes, certo? Então falar da figura do Inca, tá? Que é um líder que é tanto militar quanto político e religioso. O Inca é um deus vivo para
para o Império do Tahuantinsuyo, para o Império dos Incas, certo? E também, como acontecia com os maias, eles viviam uma servidão coletiva. Tudo que era produzido nas terras que eram consideradas do Inca era distribuído por Inca e a partir daí era distribuído para toda a população. Algumas pessoas trabalham com um regime certo comunitário e não dá para dizer tanto assim, mas era uma produção autossustentável, digamos assim. Se produzia muito, era um império muito grande e era distribuído. Então, por exemplo, grande parte da população era difícil passar fome, porque esses mantimentos. E aí tu tem nos Andes, gente, é um cenário gigantesco, maravilhoso, uma terra muito rica para plantação, então uma variedade gigantesca de batata, milhos, por exemplo. É muito interessante a história dos Incas, todos na real são muito interessantes, mas dos Incas eu tenho particularmente um carinho maior com eles, além de sermos da América do Sul aqui também, certo? Tranquilo? De boa? Como eu falei, resumão. Tá? Boa? Então tá, vamos dar ali então. Colonização da América Espanhola, tá, gente? Como a gente viu nas aulas de moderna, para tu ter expansão marítima, a gente precisa de uma coisa: absolutismo, ou seja, centralização de poder. E isso vai acontecer na Espanha no momento que as duas principais, porque a Espanha é diversos reinos nesse momento, tá? Desde a época medieval, a Espanha, até pela ocupação que teve do Islã, que ocupou por 700, 800 anos, 700 anos a região da Península Ibérica, grande parte da Península Ibérica, tu tem uma quantidade grande de reinos. Não existe Espanha ainda nesse momento. Certo? O próprio Portugal era um desses reinos que vai conseguir se centralizar precocemente. Mas a gente tem, por exemplo, vários reinos: Navarra, Aragão, Leão, Castilha, Granada, Andaluzia, que são vários reinos que vão existir dentro desse território da Espanha. Tá? E os dois principais, que é Castilha e Aragão, vão os dois monarcas, a rainha de Castilha, a princesa de Castilha, a princesa Isabel de Castilha e Fernando de Aragão vão se casar. E a partir desse momento, quando eles se casam, eles viram um grande reino e a partir disso há uma progressiva centralização de poder na Espanha, tá? Se vocês querem ver um exemplo clássico disso, é que na Espanha não se fala espanhol, se fala castelhano, tá? Em grande parte da Espanha, a língua oficial é o castelhano, que é a língua de Castela, certo? Castilha. Beleza? A chegada de Colombo, então. 1492, Colombo, um navegador genovês, desembarca na chamada Ilha de Hispaniola, que hoje compreende ao território do Haiti e da República Dominicana, que é uma ilha que fica no Caribe. Em 1494 a gente vai ter um tratado muito importante, que é o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir as posses entre os espanhóis e portugueses em todo o mundo, não é só na América, em todo o mundo, certo? Essa conquista vai se dar principalmente na base dos chamados adelantados, que eram os conquistadores que eram autorizados pela coroa espanhola para adentrar. Por isso, quem sabe um pouquinho de espanhol, até pode adiantados podemos traduzir, tá? Aqueles que vão se adiantar para dentro do território, que são essas figuras autorizadas pela coroa, que vão ir conquistando a partir de diversas técnicas, não é uma coisa simples, é bastante complexo isso, essa entrada ao território, não é de uma hora para outra. Os indígenas, muito pelo contrário, vão resistir e resistem até hoje, inclusive, essa entrada dos colonizadores, as diferentes nações indígenas, né? O que a gente vai ter nesse primeiro momento é uma morte muito grande de indígenas nos contatos com os espanhóis, tá? Vai existir mortes por conflito, tá? Vai existir por abuso de trabalhos, mas a grande quantidade de indígenas que vão morrer nesse momento, a partir desse encontro das diversas nações, vai ser por enfermidades, por doenças, certo, gente? É o primeiro contato que se tem essas duas populações, e os espanhóis traziam diversas doenças que os indígenas não tinham anticorpos. Agora, nesse momento de pandemia, a gente pode entender muito o que se passa quando se existe uma pandemia nesse momento da colonização da América, tanto espanhola, mas de portuguesa e inglesa. São pandemias que vão ser criadas, de varíola, ou de gripe, de várias outras doenças que vão atentar essa grande parte dessas populações. Beleza? Tranquilidade? Sereninho? Falem comigo. Se comuniquem. Me sinto só. Não me deixe só.
Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro. Não me deixem só, gurizada. Dale. Deixa eu tomar uma água aqui. Colonização da América Espanhola. Continuando então esse processo. Vamos ter as conquistas dos dois grandes impérios que a gente vai ter na América. Primeiramente, com Hernán Cortés em 1521 e a criação do vice-reinado da Nova Espanha, que vai ser esse primeiro núcleo administrativo que a gente vai ter na América, certo? Inclusive antes do Brasil. E não é à toa, gente, se vocês forem perceber que a conquista que vai se dar na América, as principais cidades, vai ser em cima das principais cidades das civilizações que já existiam. Então, por exemplo, vai se criar a cidade do México, que é em cima de Tenochtitlán. Então isso é uma forma de conquista, inclusive simbólica, porque eles não estão conquistando apenas, eles estão construindo uma nova civilização em cima da civilização antiga. Isso é simbólico, certo? E a conquista de Hernán Cortés também não vai se dar de uma hora para outra. Isso vai ser padrão nas conquistas de certas etnias dentro da América, que é tu dividindo para conquistar. Aquela ideia de divisão para conquistar, certo? Porque, como a gente falou no início da aula, essas populações tinham distintos interesses políticos e distintos inimigos entre eles. Então, por exemplo, se eu era um povo que deveria tributos para os mexicas, por exemplo, que são os astecas, cara, tá vindo ali uns caras que tem uma possibilidade de me tirar desse julgo e me colocar numa posição superior para eu pagar esses dividendos e todo historicamente o que eu sofri com essa população, eu vou me aliar a esses espanhóis. Então, não só na conquista dos astecas, mas nas conquistas dos incas, existe aliança de populações indígenas contrário aos incas e os astecas. Pô, gente, a gente tem que dar. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar na história. Acreditar que indígena é tudo gentil. Gentil, eu digo na palavra que não tem agência sobre sua própria história. A gente tem que resgatar a agência dessas populações indígenas. Aqui não estou dizendo se é bom ou mal. Aqui eu estou dizendo que a gente tem que botar essa população, esses povos diferentes. É muito mais complexo do que a gente pensa. Certo? Por isso que eu digo que é tão rico esse período da história. Certo? Então Hernán Cortés vai se aliar a tribos indígenas que eram inimigas dos astecas e vai conseguir conquistar. Até porque, gente, era meia dúzia de cara, era meia dúzia de espanhol que estava adentrando o território. Não dá para conquistar. Ai, mas eles tinham um canhão. Meu, canhão no século XV é um trambolho desgraçado. Se não tiver, por exemplo, se estiver chovendo, tu não acende aquele trambolho. Era muito mais para assustar do que efetivamente uma máquina de matar, digamos assim. Tá? Então o processo de colonização, a gente tem que trazer essas agências dessas populações originárias para o contexto. Ok? Não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que não foi um horrível absurdo. Tá? Mas é tão horrível e absurdo eu tirar a agência dessas populações historicamente. Relegar essas pessoas para fora da história. Que nem a gente faz até hoje com essas populações indígenas, seja da América Latina e seja da América daqui do Brasil também. Certo? Não vamos esquecer que nós temos uma grande quantidade e que inclusive nesse momento está sofrendo muito com a pandemia e com tudo mais. Certo? Segue sofrendo, mas resistindo ao mesmo tempo. Conquista dos Incas com Pizarro em 1535 e a criação do outro vice-reinado que vai ter, esses dois primeiros vice-reinados, que é o vice-reinado do Peru, tá? O vice-reinado do Peru é muito importante, que é o maior aqui que a gente vai ter na parte da América do Sul. Então vamos ter o vice-reinado do Peru no sul e no norte a gente vai ter o vice-reinado da Nova Espanha. Depois vamos criar outros vice-reinados, mas é só mais além. Certo? A conquista da América, é o que eu quero comentar com vocês, se deu tanto no âmbito físico, construção das cidades, tá? Quanto no âmbito espiritual, principalmente pela catequização dos indígenas, certo? Então a evangelização vai ser um processo de conquista também, um processo de conquista cultural e espiritual, certo? Exploração da mão de obra indígena, tá, gente? Porque em 1542 foi proibida, através das chamadas leis novas, foi proibida a escravização dos indígenas na América Espanhola. No Brasil também, teoricamente, sim,
E foi depois, mas continuaram escravizando. Então, teoricamente, tu não podia escravizar diretamente essas populações indígenas. Mas tu realizava a exploração de mão de obra de trabalho dele a partir de duas formas. E acho que isso aqui talvez seja o mais importante da colonização da América Espanhola, que normalmente mais cai, que é a exploração de mão de obra de trabalho indígena. Primeiro, com a mita. O que era a mita? A mita era um rodízio que existiam, tá? Então, por exemplo, um encarregado lá do vice-reinado do vice-reino do Peru chegava dentro de uma aldeia que se chamava Ailu, e nessa Ailu ele pedia para o curaco ou cacique escolher uma quantidade X de trabalhadores, que esses caras iam trabalhar uns 4 meses numa mina em Potosí, certo? Então os caras trabalhavam 4 meses, aqueles que sobreviviam, porque era um trabalho forçado, extremamente forte, extremamente absurdo, voltavam, e aí no outro ano era enviado, o cacique tinha que escolher uma outra quantidade, certo? Outras pessoas ou os mesmos, ele que escolhia. Ok? Então a mita é esse rodízio de trabalho. E a mita é um processo, na realidade, que os espanhóis vão se utilizar porque ele era de origem inca. Os incas faziam isso. Não dessa forma de exploração, era uma forma mais amena. Mas essa ideia de rodízio de trabalhadores é de origem incaica. Certo? Beleza? Conseguiram entender o que é mito? Isso aqui é muito, muito importante que vocês entendam, porque normalmente na prova da URGS normalmente sempre tem. Conseguiram entender a mita como esse rodízio de trabalho anual? Tá tranquilo? Dale. A encomenda, gente, ela é um pouco, ela é um troço simples, mas normalmente o pessoal confunde, tá? O que é encomenda? Encomenda era uma autorização que a coroa espanhola dava para os colonizadores, um colonizador, tá, ter o domínio sobre uma certa região, tá? Mas esse domínio ele é fiscal. O que eu quero dizer com domínio fiscal? Tudo que os índios deveriam pagar de tributos ao rei deveriam pagar na realidade a esse encomendeiro. Certo? Então, por exemplo, os índios, como qualquer servo da coroa espanhola, tinha que pagar tributos ao rei. E eles pagavam sob forma de trabalho para o encomendeiro, que era o representante do rei naquela região. Então, isso é encomenda. O pessoal normalmente pensa que a encomenda é um método de escravização direto. Não, na realidade é um método de exploração de mão de obra do trabalho, porque esses encomendeiros vão ser terceirizados pelo rei para retirar os tributos que essas populações indígenas que estavam nesse território dado pelo rei devem para a coroa. Certo? Não é muito difícil. É como se, por exemplo, tivessem que pagar, em vez de pagar direto para o rei essa exploração do trabalho, era pago para o encomendeiro, que era o encarregado do rei naquele território. Isso é encomenda. Ficou claro? Ficou entendido? Falem comigo, isso é importante eu saber para vocês. Talvez essa parte mais... mas é que não é só por impostos, é por trabalho. Certo? E é uma exploração. A mita ficou um pouco confusa, Eric, já te explico de novo, não tem problema. É uma exploração por meio de impostos, mas é isso, impostos através da mão de obra. Podemos perceber a partir disso, tá? O imposto que esses caras deveriam de trabalho à coroa, eles pagam para o encomendeiro, certo? Só que óbvio, aí dentro disso, gente, entre lei e o que acontece, é muito longe uma coisa da outra, tá? Se nos nossos dias de hoje já existe bastante diferença entre isso, tu imagina no século XVI, XV, XVI, certo? 16, 17 que isso vai predominar, ok? A mita, Érica, vamos explicar de novo. A mita vai ser um rodízio de trabalhadores. Jonathan, normalmente era 4, 6 meses, dependendo do local, tá? Normalmente nas minas era menos tempo, porque nas minas é terrível o trabalho. Morreu uma quantidade, morre até os dias de hoje, uma quantidade muito grande dessas populações indígenas. Érica, te respondendo sobre a questão da mita, ela é um rodízio de trabalhadores, ou seja,
O cacique vai designar para a coroa uma quantidade X de trabalhadores por uma quantidade X por ano, certo? De meses por ano, para trabalharem, serem explorados dentro de uma mina, de uma plantação, certo? A mita é esse rodízio de trabalho anual. Ok? Ficou mais claro agora? Beleza. Para fechar, gente, alguém ficou com mais alguma dúvida, gente? É muito importante. A mita e encomenda, eu falo para vocês, para mim é o assunto desse processo de colonização, é o que mais perguntam na prova, certo? Então é muito importante que fique entendido para vocês. Tá beleza? Posso seguir? Fale comigo. Tá de boa? Beleza. Para fechar, gente, tá? Vamos falar rapidamente aqui da colonização da América Inglesa, ou seja, o que a gente conhece, uma parte, pelo menos, da costa leste dos Estados Unidos, que a gente conhece hoje, tá? Colonização da América Inglesa. Como eu sempre falo para vocês, para ter expansão marítima precisa de centralização de poder. E a centralização de poder na Inglaterra, na Grã-Bretanha, do Reino Unido, que a gente não vai ser Reino Unido aqui, mas Grã-Bretanha, vai ser a centralização do poder no reinado do Henrique VIII e da Elizabeth I, tá? Não é essa que tá agora, Elizabeth, essa aqui é a segunda, é a primeira, tá? Que a gente vai ter o absolutismo, certo? Nesse país. Principalmente com a Elizabeth I, a gente tem a fundação da primeira colônia lá em 1607. Percebam, 1607, o Brasil 1500, a América Espanhola em 1492, praticamente 100 anos depois, certo? Muito tempo se demora, justamente porque teve um processo de centralização de poder mais atrasado. Não sei se mais atrasado, mas mais tardio, podemos dizer. Certo? E a gente pode diferenciar bem nas colônias inglesas na América do Norte dois tipos, a diferenciação bem grande, isso vai se influenciar em toda a história do país, dos Estados Unidos também, a gente pode dizer assim, até os dias de hoje, certo? Nas colônias do Sul, a gente vai ter o sistema de exploração de plantation, que a gente já tinha visto no Brasil Colônia. O que é o plantation? Vou falar de novo, isso é muito importante para vocês saberem. Latifúndio, ou seja, grandes propriedades, certo? Mão de obra escravizada, normalmente africana, mas também pode acontecer de ter indígena. Aqui no Brasil é muito comum de se ter escravização indígena. Voltada para o mercado externo, para a exportação. Então, todo produto que a gente vai ter sendo produzido nessas colônias num sistema de plantation é para fora, não é para dentro dessas colônias, não é uma produção interna da colônia, certo? E aqui nos Estados Unidos, nas América Inglesa, vai ser muito forte o algodão, certo? E a monocultura, que é a única produção de um produto, não vários produtos, que vai ser o algodão, certo? Sistema de plantation é muito importante vocês saberem e entenderem. Entendido? Por isso que se repete em vários locais. E normalmente, o sistema, quando é implementado o sistema de plantation, a gente tem uma desigualdade social maior. Não é à toa que a gente tem no Brasil o local que foi implementado o plantation, um dos locais mais desiguais socialmente do país, que foi o Nordeste, e com menores índices de desenvolvimento humano, certo? E nos Estados Unidos, na América Inglesa, a mesma coisa. A parte mais pobre dos Estados Unidos é o sul dos Estados Unidos. Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, que são todos estados do sul dos Estados Unidos, ok? Controle muito forte, devido a esse sistema de plantation, devido ao interesse do mercantilismo nessas colônias do sul, o controle da coroa inglesa vai ser muito forte, um interesse econômico muito forte. Então, eles não vão ter uma autonomia, podemos dizer assim, não vão ter um controle sobre o seu próprio governo. Diferentemente do que vai acontecer nas colônias do centro e norte, tá? Um comércio interno muito grande, produzir praticamente toda a produção vai ser para o comércio interno, tanto das colônias do norte quanto das colônias do sul. Policultura, ou seja, a produção de vários alimentos de subsistência, mas produção de manufaturas, produção, por exemplo, de produtos de utilização, várias coisas que vão ser produzidas aqui para comércio interno, não é para exportação, certo? E aqui a gente vai ter a particularidade de um grande número de imigrantes de diferentes partes da Europa,
certo? Isso aqui fica muito interessante para tu ver que dentro da América do Norte, tu vai ter várias cidades que vão ter o nome de Nova Amsterdã, Nova Suécia, ou seja, esses imigrantes normalmente fugindo de perseguições religiosas na Europa, vêm migrar para o norte da América, certo? Para o norte da América inglesa. O exemplo, por exemplo, da Nova Amsterdã é uma colônia que se inicia como uma colônia holandesa, certo? Mas que depois vai ser conquistada pelos ingleses e vai se tornar uma cidade que a gente conhece hoje, que se chama Nova York. Nova York é uma cidade que na realidade tem origem de imigração holandesa, certo? Por nada que tem os nomes Harlem. Harlem não é um nome inglês, Harlem é um nome holandês. O próprio Manhattan é um nome que tem origem nos indígenas, mas que foi holandesado, certo? Então tudo isso é muito curioso. Toda a colonização é fantástica de perceber, buscar os caras que fizeram todo esse processo, essa comunicação. São dois mundos, são dois. Imagina, são dois. É como se agora viesse um ZT aqui, sabe? Porque é dois mundos distintos se encontrando pela primeira vez. Isso é muito forte. É um acontecimento gigantesco para a humanidade, certo? E para terminar, então, dentro dessas colônias do norte, por não ter esse interesse comercial de ser uma colônia de exportação, eles vão ter autonomia muito forte. E essa autonomia é o que vai levar a próprias colônias da América Inglesa ser a primeira que vai se emancipar, que começa nessas colônias do norte. Certo, gente? Foi ligeirinho hoje, deu tranquilo o tempo. Gostaram da aula? Ficaram em dúvida? Meu, é resumão do resumão, tá? Indico para todo mundo, vão lá no YouTube, no nosso canal, cliquem no sininho, aquelas paradinhas todas. Vão lá no nosso canal, vão no nosso Drive, vejam as aulas, tá? É bem interessante, bem legal da gente ver. E, cara, tanto eu quanto os outros profs, a gente tá super aberto, gente, super aberto para vocês. Entrem em contato com a gente, não fujam, não desistam, tá? Quero muito que vocês passem esse ano, quero muito que a gente aprenda muita coisa com vocês, quero aprender muito com vocês também, tá? Não pensem que só eu sei, vocês me ensinam muito, então conversem, vamos conversar, vamos dialogar, vamos se conhecer. E estou muito feliz de ver a aula cheia e queria dar um beijo para vocês. Um beijo grande. A aula que a Rayana perguntou ali vai estar, eu acredito que hoje de noite eu já consiga subir ela no YouTube, tá? Mas até amanhã no máximo deve estar no YouTube para vocês, tá? Beijão, gente. Vamos lá para a aulinha de, acho que é Gelgo agora que vocês têm. E quinta-feira estamos eu e o Bruninho aí pra gente ter continuar a nossa aula, tá? Quero ver vocês, todo mundo, quem puder, quinta-feira, os últimos 2 períodos, é nóis. Valeu, povo. Tranquilo, Rayana, sem problema. A gente já grava por causa disso, gente. A gente sabe que muito pessoal trabalha, tem outros compromissos e coisa e tal. Então a gente dá essa opção também para vocês verem a aula depois, tá bom? Beijo, gente. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, posso ficar aqui. Quiserem tirar alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá? Tô à disposição. Só terminar de gravar aqui.